TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, está começando o programa Pela Ordem aqui pela TV Fortaleza e também pela TV Assembleia. TV Fortaleza, canal 61.4, a emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza. E a TV Assembleia, a emissora oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. São instrumentos importantes de transparência, de fortalecimento da democratização da informação e da democracia como instrumento importante para a organização da vida social e da liberdade de expressão e o direito à informação. No programa de hoje, nós temos a participação, durante toda esta edição, do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. É uma edição especial. Nós vamos aproveitar as múltiplas demandas de análises que são necessárias para você formar a sua boa opinião com relação ao contexto da política, da economia, da disputa de poder no país. Vamos aí, então, avançar nestas demandas de análises de conjuntura com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Tudo bem, Luiz Cláudio? Como vai? Paulo, uma semana rica em debates, né? Me parece-me que a gente já começa a notar um desenho na maneira de Jair Messias Bolsonaro governar. Aquilo que nós conversamos alguns dias atrás, ele não gosta de ser pautado, né? Você nota que tanto a Câmara como os veículos de comunicações tradicionais, os próprios governadores sentiram que o modelo de Jair Messias Bolsonaro de comunicação é só de uma mão indo, né? Não é de duas. Não tem a integração, né? Digamos assim, o diálogo em que a informação vai e vem, que a ideia vai e volta, o debate sobre a busca da equalização das ideias. Eu acho que uma herança da época que ele era parlamentar e do baixo clero, onde ele precisava gritar para ser escutado. Eu acho que com o processo de enfrentamento dos últimos 2 mandatos dele de deputado federal, aí eu falo de 2011 a 2014, de 2015 a 2018, eu vejo de que ele ainda continua com esse expediente. Em que sentido? Ele literalmente impõe o tema. E com isso, ele acredita que poderá causar uma certa canseira, principalmente nos meios de comunicações tradicionais. Um exemplo simples e objetivo. Literalmente, querendo ou não, essa semana que passou, ele conseguiu definir uma agenda proativa em relação à reforma da Previdência, capitaneada tanto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo secretário do Tesouro Nacional, o economista cearense Mansueto de Almeida, que falou muito sobre a questão tanto da Previdência como do Pacto Federativo, né? Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco sobre as reivindicações, 6 reivindicações dos governadores ao presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, reforma da Previdência também, mas você já começou pautando um tema muito interessante, que é um tema de comportamento ou de comportamento de obediência, né? A necessidade de obediência do chefe do Poder Executivo dentro da República, que é o chefe de governo, e é quem governa e também é o chefe de Estado, né? E dentro do organograma, dentro do que a Constituição orienta, o presidente governa, mas tem o parlamento para mediar, e existe a sociedade também, principalmente porque é quem vota e a questão do e peso quem é representada nesse processo de peso e contrapeso. De peso e contrapeso, em que os parlamentares são os representantes, né, segundo a própria Constituição. E aí, nisto, você coloca uma pauta interessante, você já abre a sua análise com o comportamento, né, as atitudes
do presidente Jair Bolsonaro muito pessoais, né? Tomando decisões, pautando ele próprio, tentando pautar a mídia, pautar o Congresso, pautar o Ministério, tudo bem. O presidente está ali para orientar, ouvir os ministros e também pautar os ministérios, mas, acima de tudo, a imprensa e o Congresso Nacional. E há um detalhe aí mais importante do que nunca. Ele também, através dos veículos de comunicações tradicionais, ocupa também um espaço de discussão. Por exemplo, nós tivemos, durante esse mês, no primeiro domingo desse mês, né, ele passou pelo canal SBT, na qual ele deu uma entrevista ao apresentador Silvio Santos. Quer dizer, naquela passagem dele, ele tentou popularizar ou tentou massificar a questão da reforma da Previdência. Expediente comum, ele já usa há um bom tempo na Rede Record. E assim também como a Rede TV também faz uma cobertura positiva para ele. É interessante isso. A gente está muito acostumado de ver ele literalmente batendo de frente com a Rede Globo, com o grupo UOL, que tem a Folha de São Paulo, com o jornal Estadão, mas, por outro lado, também ele já começa a delinear os seus aliados entre os veículos de comunicação. E isso é uma coisa que setores de analistas políticos não têm feito essa análise, né? Quer dizer, nem tudo também é confronto aberto, não. Ele também sabe, na hora do momento certo, como atrair e começar a criar uma pauta positiva. Em síntese, ele está começando a se acomodar na figura de presidente. Com seu estilo próprio, não é? Bem próprio. Bem próprio. Agora, ainda peca? Peca. Porque, Paulo, só entre nós, é muito cansativo quando a gente precisa ver o poder executivo gastando as suas energias para tentar solucionar problemas muito sérios. Aí vem um cidadão dos Estados Unidos e literalmente esculhamba todo o primeiro escalão, parte do primeiro escalão do governo Jair Messias Bolsonaro e, no lugar desse criticá-lo, literalmente joga elogio. Isso causa um mal-estar na população. É uma sensação de que, por um lado, existe gente como Paulo Guedes, Sérgio Moro, que estão trabalhando pela governabilidade, e do outro lado você tem pessoas como o vereador e filho do presidente Carlos Bolsonaro e o filósofo e auto-intitulado guru do presidente, jogando uma imagem de desgoverno. É o auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho, que tem especialidade, né, na astrologia, mas foi um dos principais, digamos assim, eleitores, né, foi um dos principais orientadores e uma daqueles intelectuais, digamos assim, que pautaram o debate, sem dúvida, que elevaram aí a popularidade do presidente, né? Jair Bolsonaro, né, que foi um debate de extrema-direita, né, de direita e de extrema-direita, e que se acomodou dentro da preferência do eleitorado, da maioria que foi à urna. Né? Teve a maioria que foi a urna que votou em Jair Messias Bolsonaro, teve outro terço que foi para o candidato do Partido dos Trabalhadores e a outra parte que foi o voto branco, nulo, abstenção. E disseminado nos outros candidatos. Né? No então, primeiro turno e no segundo turno centralizado nesses dois candidatos. Primeiro Bolsonaro, segundo Haddad e em terceiro... Ciro Gomes. Mas digo, o maior volume de votos foi o número de votos brancos e nulos. Na verdade, foi o segundo, né? A abstenção também foi muito alta. O que o meu amigo Paulo está querendo dizer é o seguinte: desde o processo eleitoral já havia uma parte dos setores organizados da sociedade civil brasileira que rejeitaram tanto Bolsonaro como as alternativas a ele. E é interessante, você nota que esse mesmo público, né, Paulo, já se movimenta literalmente questionando algumas medidas tanto do Poder Executivo como da oposição, que não consegue ocupar um espaço à altura. Porque, não sei se nos programas anteriores eu coloquei, o problema da oposição é que ela está refém de uma pauta, às vezes artificial, criada pela imprensa, né, na qual ela é encaixada. Não que ela produza, ela é encaixada para servir os propósitos
de bater em Jair Messias Bolsonaro e lá na frente tentar uma negociação para se chegar a um denominador comum entre governo e esse órgão de imprensa. Quer dizer, isso é algo muito negativo para as oposições no Brasil hoje, tanto liderada pelo ex-metalúrgico e hoje, infelizmente, prisioneiro, preso, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-governador e ex-ministro cearense Ciro Gomes, que eles precisam, na minha avaliação, encontrar uma pauta que não dependa tanto das mídias tradicionais. Muito bem. Voltando ao que você tocou inicialmente, para a gente se fazer entender para o telespectador e para a telespectadora, digamos assim, participarem, compreendendo, esse modelo, né, essa atitude do presidente Jair Bolsonaro de pautar, de mandar o decreto, de decidir e a coisa em seguida, né, acontecer naturalmente dentro das suas prerrogativas, né, no que não depende do Congresso. Você que é um estudioso do tema Questão da das ciência armas, política, por exemplo, é né? um estudioso da teoria do Estado, e esse modelo de comportamento, ele não exatamente do presidente Jair Bolsonaro por completo, mas é um modelo centralizador, é muito parecido com os absolutistas da Idade Média, que concentravam ali né, a força, o poder, a decisão. Porém, como nós temos o Congresso Nacional para mediar, temos a sociedade para mediar, temos aí os princípios iluministas que orientam a Constituição e a República Brasileira, nós aí temos então os pesos e contrapesos ali equilibrados, né? As instituições funcionando. Mas esse tipo de comportamento é muito semelhante a um pouquinho antes Nosso ali modelo republicano, do o poder executivo ainda traz muitos traços do período monárquico, do imperador. Muito mesmo. É verdade. Ainda é dos três poderes o mais forte, indiscutivelmente. Apesar da Constituição de 88 tentar fazer um equilíbrio entre os três poderes, ele o presidente da República ele tem um orçamento. Tem um orçamento Por exemplo, não adianta. E outra coisa, o poder legislativo... É o mandatário, federal, né? Você às vezes não tem a maioria na Câmara, mas você tem a maioria no Senado, ou vice-versa. Aí você acaba, de alguma maneira, tornando o Poder Legislativo refém do Poder Executivo. E o Judiciário, na minha avaliação, já não consegue mais ocupar aquele espaço de destaque que tinha até meses atrás. Eu acho que ela começa a perder o brilho, sabe? Uma parte da população já não tem mais a esperança de que o Poder Judiciário fosse o freio para os equívocos do Poder Executivo e Legislativo. Então, isso também está acontecendo. Ela está começando a ser questionada. E também uma parte da opinião pública deseja que aquela caixa preta interna seja aberta. Será que... Por exemplo, a questão dos aposentados, São Paulo. Pois não. Quando você pega a maioria dos aposentados, de juízes, promotores e tal, é bem acima da média nacional, né? Não que eles não mereçam, mas você nota que existe um hiato ali muito grande entre o trabalhador comum e os altos funcionários ou os funcionários do Poder Judiciário. Assim também como você também vê que a aposentadoria de determinados membros do Legislativo também é muito acima da média nacional. Então, a reforma da Previdência está trazendo essas questões à tona. É preciso fazer estas correções sem prejudicar aqueles que não precisam muito de correções, que são os que ganham menos, né? Os assalariados, aqueles em que os proventos, os proventos são, em média, um salário mínimo. Esta é uma massa imensa da população brasileira que não pode ser jamais prejudicada. Mas, enfim, as instituições estão funcionando. O presidente tem um modo próprio, o STF passa por um momento de provação, o Congresso Nacional, então, busca se estabelecer enquanto Congresso, poder independente, harmônico na relação com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. As instituições estão funcionando, a sociedade tem espaço neste âmbito aí de debates sobre o país? Tem. Agora, é interessante, qual mecanismo se debater? Por quê? Vamos colocar o exemplo hoje do nosso Poder Legislativo Federal.
Quando você adentra aos debates nas comissões, onde temas como reforma da Previdência, futuramente a questão do pacote Sérgio Moro na área da justiça, como outros temas, eles literalmente é frafru, né? É uma parte da oposição no histerismo de um discurso muito forte, mas sem apresentar o aspecto técnico, real e social e vai para o aspecto político, parece. Político total. Campanha, né? Total. Parece que a continuação do segundo turno, na grande verdade, é essa, da eleição presidencial. Do outro lado, você tem um governo federal que, infelizmente, não organiza a sua base. Você tem poucos parlamentares que saem em defesa ali das medidas do poder central e, de um outro lado, você tem um centrão que tenta chantagear o presidente quando não consegue dar munição para a oposição para ver se lá na frente consegue ter algum lucro. E o que está acontecendo? Então, já estamos chegando à metade de maio, determinadas setores da economia não estão dando resultado positivo como se era de esperado. Temos um alto índice de desemprego, né, Paulo? Aumentando, né? Aumentando. E um detalhe, nós temos 13% da população ativa desempregada, mas nós também temos uma outra multidão tão grande como essa que há muito tempo não procura emprego. Literalmente desistiu, vive de bico, vive num subemprego ou subtrabalho. Quer dizer, tem esses detalhes que a gente precisa analisar. Quer dizer, eu vejo que o governo federal coloca muita energia na reforma da Previdência, como se ela fosse a mãe das grandes guerras, das grandes batalhas. Mas não é, né, Paulo? Há outros temas que precisam ser rediscutidos. No segundo bloco, a gente vai entrar na questão das universidades, que é preciso muito cuidado. Está se tendo uma guerra cultural nesse tema que está literalmente eclipsando os verdadeiros problemas da nossa educação superior, assim como a nossa educação básica, que são interligadas. Não tem como. É verdade. Tá certo? A gente volta em um minuto conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, ainda sobre temas nacionais. Voltaremos também nesse segundo bloco para falar sobre temas estaduais e em seguida vamos para os temas municipais da região metropolitana, os temas em voga que afetam muito mais diretamente o cotidiano, o dia a dia dos cidadãos e das cidadãs aqui de Fortaleza, região metropolitana. Voltaremos em um minuto com o programa Pela Ordem, aqui pela sua TV Fortaleza e pela TV Assembleia. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia.
Prefeitura e você, uma fortaleza melhor é a gente que faz. De volta com o programa Pela Ordem, hoje um programa especial analisando as situações pela qual passa o país do ponto de vista da sua organização político-administrativa, principalmente sobre a contextualização das mudanças impostas pelo atual governo federal, capitaneado, né, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi o primeiro bloco e a gente vai continuar um pouco agora, ainda sobre questões nacionais, continuando aqui com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Essa guerra Cláudio, cultural, né, rapaz? Você falava no finalzinho do primeiro bloco e é um tema que está, não vou nem dizer em voga, mas está no debate, está na principal pauta das universidades, entre os educadores, desde o ensino fundamental, a educação básica, ensino fundamental, ensino médio e a educação superior, né, que o Ministério da Educação teve corte de 30%, né, e o presidente Jair Bolsonaro, de recursos, e o presidente Jair Bolsonaro disse que não é por maldade, mas para pagar a dívida de governos anteriores. E está aí a polêmica, não é? A grande realidade é que eu vejo um dos problemas na minha avaliação que o governo Jair Messias Bolsonaro fez, eu falo abertamente, foi a escolha dos 2 ministros da educação do seu governo até agora. O primeiro, que eu acho que não tinha nenhuma condição técnica de ter assumido, e o segundo, que assume já herdando várias polêmicas, né, Paulo? E é um especialista na área de finanças, né, principalmente. Então, o que é que acontece? Existe sim uma guerra cultural travada por Jair Messias Bolsonaro e alguns setores do governo federal, capitaneado pelo autotitulado filósofo Olavo de Carvalho, que eles são chamados de olavistas, né, internamente dentro do governo. Então, o que é que acontece? É um equívoco. Não está se debatendo a discussão coerente. Por que está se cortando esses recursos de nível superior? Não está se discutindo isso. O que está se discutindo é que o mau uso do espaço público dos alunos da universidade, com manifestações, né, que não estavam à altura do estabelecimento, está entendendo? A acusação de prática de balbúrdia, né? Por isso perdeu aí 30%. A universidade perdeu 30% da educação. Exatamente. Né? Não é uma justificativa muito plausível. Né? Plausível. E aí o que é que acontece? Uma tentativa de descaracterizar a importância dos cursos de humanas. Mas os cursos de história, ciências sociais, filosofia, letras, entre outros, são importantes na formação do indivíduo. O que está acontecendo? Um debate torto, que não consegue, na realidade, tocar no ponto fundamental. Qual? Há muito tempo no Brasil, a área de educação, ela foi ideologizada. Estou falando do período do Jair Messias Bolsonaro, não. No período de Dilma e Lula, também eles cederam espaço para setores ideológicos que tentaram transformar aquilo lá num mecanismo de publicidade ou de propagação de ideias ideológicas, que é um erro. Não é o papel na área de educação do governo federal se prestar a isso. Por isso que eu acho que tanto o modelo antes de Jair Messias Bolsonaro e o atual são equivocados. Esses cortes que estão acontecendo, Paulo, foram de uma maneira muito abrupta. Tem universidade que diz que só funciona até agosto, pagando suas contas devidamente. A partir de agosto vai decidir o que fazer universidades públicas. E as privadas também vão fechar. Porque a partir do momento que a dificuldade de se passar crédito e a rigorosidade que eles estão cobrando dos ensinos das universidades privadas está tornando inviável para os empresários a manutenção. Um exemplo simples e objetivo. Você entrava na universidade privada, aí você conseguiu o crédito do FIES. Não existia um tabelamento ou um preço aproximadamente quando o aluno devia pagar naquele curso. Era a universidade que decidia e o FIES autorizava. Quer dizer, havia desproporções muito grandes. O cara podia
Tinha várias faculdades de medicina que ele podia fazer no setor privado. No entanto, dependendo da universidade, os preços de um curso para o outro eram 3 vezes maiores. Isso eu estou dando só um exemplo. Na universidade pública, o que é que vai acontecer? Setores como de excelência, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, Paulo, vão fechar. Isso é ruim para uma nação, isso não é bom. E isso está acontecendo, realmente um prejuízo muito grande. Esse elogio à ignorância, isso não ajuda nada. Para o desenvolvimento econômico, né? Para a garantia de ideias, né? Não só das descobertas, das inovações, mas do aprimoramento do que já existe, né? Para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da indústria, né? O desenvolvimento dos setores, por exemplo, da construção civil, a que agora já começam a tentar se movimentar, Paulo, desculpe lhe interromper. Pois não. Porque o governo federal já começa a negociar com as ditas empresas que foram arroladas no processo do Lava Jato, que muitas obras estão paradas porque elas estão à frente. É interessante isso, mas isso aí a gente vai discutir lá na frente. Só lembrando... Pois não, tranquilo. Que nós já temos... É um setor importantíssimo, nós né? já temos e que precisa da academia funcionando plenamente. Precisa. Aí que está o X da questão. Voltando de novo ao que você estava falando. Não se pode identificar as universidades públicas como anexo a partidos políticos ditos do campo progressista ou de esquerda. Isso é um absurdo. Isso é doentio. Isso prejudica. Setores do governo federal levantam essa tese, setores de partido de esquerda, de setores progressistas, levantam essa tese porque encontram nesses locais ainda um espaço de propagação de suas ideias e atração de votos, que isso também é perigoso. Aquilo que nós falamos, a discussão de oposição à situação hoje do Brasil, ela não está preocupada com a verdade e nem com o bem público. O importante é desmoralizar a opinião do outro. A universidade, né, a academia, é o berço do saber, é o berço a analisar, estudar, se aprofundar, né, na história, nos pensamentos, nos conhecimentos de pensadores importantes que contribuíram para a formação, a garantia das ideias que firmaram a democracia do Brasil, as ideias que firmaram lá atrás no Iluminismo e posteriormente a Revolução Francesa, que organizaram as repúblicas, os estados democráticos, né? A universidade é berço desse norte de pensamento que é importantíssimo para que a civilização continue evoluindo, continue se redescobrindo, né? E facilitando, garantindo pilastras democráticas, institucionais para um convívio harmônico em sociedade. A universidade, ela tem esse papel preponderante, porque é da universidade, da academia, que sai o bom advogado, o excelente professor, o excelente médico, o assistente social, o jornalista, o consultor político, né, o cientista político, aqueles que estão ali nos bancos das academias. Não sai do nada. Né, eles colaboram para a formação da sociedade. Então, a universidade, ela não pode ser ideologizada. Pelo contrário. Mas ela precisa ter a sua liberdade de expressão, de pensamento. E o debate de ideias que vai acontecer na política, ela acontece em casa, ela acontece muitas vezes no trabalho e na universidade principalmente, né? Porque cada um tem a sua corrente de pensamento, suas origens, a sua visão de mundo e acaba-se ali na universidade tendo acho que um embate, né? Um espaço muito importante para o debate de ideias de maneira democrática, né? E dentro dos ditames internos. Por exemplo, o que é que nós estamos assistindo hoje? Não, vamos tirar dinheiro das universidades porque eles serão repassados para a educação básica. Calma aí.
O ministro falou que é para formar a criança muito bem formada para chegar na universidade e não fazer o que se faz hoje. Né? Não é minha área de estudo, mas quando em determinados municípios brasileiros pequenos, até médio, um dos recursos mais abundantes é o do Fundeb. A educação básica. O Fundeb que é finito, né? Ano que vem termina. O período em que o fundo repassa dinheiro para estados e municípios. Exatamente, tem esse outro detalhe. Preciso renovar e tornar uma política de Estado, né? Não só de governo. Essa sua lembrança, para mim, eu acho que foi fundamental. Então, a gente tem que ter cuidado. O problema no Brasil, na área de educação, sem dúvida, é corrupção. É corrupção. Nos municípios, nós sabemos que se o dinheiro da área de saúde e educação for gastado corretamente, Paulo, pelo amor de Deus, eram serviços quase de primeiro mundo. É verdade. Eram serviços quase de primeiro mundo. Nas universidades, os equívocos administrativos são reais. Também não vamos tampar o sol com a peneira, não. Houve gasto desnecessário, houve recursos mal aplicados, mas que eu acho que a discussão sobre esses recursos tem que ser técnica, não ideológica. O TCU está aí para fiscalizar, né? Tribunal de Contas da União, né? O próprio Ministério da Educação. O Ministério Público. O Ministério Público, né? O Ministério Público. Então, tem uma série de fatores que precisam bem ser analisados. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele gosta dessa guerra cultural. É dele, é da natureza dele. Desvia dos pontos principais para levar para uma guerra periférica, menos importante, mas também mais perigosa, difícil, perigosa. Né? Então, o que é que acontece às vezes? Se o presidente e o ministro da Educação se centralizassem na discussão técnica e dialogasse com toda a sociedade, a população ia compreender o que está acontecendo. O que é que acontece? Ele dialoga numa linguagem que só a militância dele compreende, principalmente a militância digital, que começa uma batalha nas redes sociais, cultural, que eu chamo que é uma guerra cultural que o Bolsonaro alimenta diariamente, e do outro lado você tem uma oposição que também não está querendo partir para uma elucidação do processo da discussão interna, não. Cria também a sua guerra ou batalha cultural. Aí fica esse choque de informações. O que é que acontece? O leigo, que literalmente sai de manhã e chega em casa à noite, que trabalha, estuda, ou está atrás de um emprego, está entendendo? Ou está fazendo um bico, ele não tem tempo de se informar, Paulo. É verdade. Aí o que é que acontece? Fica os ditos por não ditos. Então, eu acho que, de alguma maneira, o presidente Jair Messias Bolsonaro, às vezes, precisa compreender. Tem que dar uma parada, uma respirada, e tem que compreender que os mecanismos que ele tem para conversar com a população são os mecanismos institucionais. Não Twitter, não através de live no Facebook, que ele gosta disso, mas nem todo mundo acompanha. Nem todo mundo acompanha. Agora, quando ele faz através das instituições, pois o governo brasileiro tem rede de televisão, tem rede de rádio, tem um programa que ainda hoje é assistido, que é a Hora do Brasil. Ainda hoje é assistido, Paulo. A Voz do Brasil. É um dos programas mais toda antigos. Rádio, né? Todas as emissoras brasileiras retransmitem. Né? Transmitem. Não, e é impressionante como, apesar da abertura democrática, tudo, ela ainda consegue se recriar. Ele poderia ser um espaço onde ele literalmente faria o debate. Agora, vamos aqui falar um lado positivo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele conseguiu criar o início de uma agenda comum com os governadores, né, Paulo? Teve, inclusive, uma reunião dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro, e teve pelo menos seis reivindicações que os governadores fizeram e que são importantes para que os estados possam sobreviver
não vou dizer viver bem economicamente, né, ter realmente saldos que possam garantir tranquilidade em suas contas, mas buscar reequilibrar a conta, né, de estados. O estado do Ceará é o estado dos mais equilibrados. O Pacto, né, Federativo que você está falando. Exatamente, o Pacto Federativo. Inclusive, por exemplo, tem propostas, os pontos defendidos pelos governadores, o plano Mansueto, né? O chamado Plano Mansueto, você acabou de mencionar, a compensação por perdas com a Lei Candir, né, a guerra fiscal, em que um Estado muitas vezes saía muito mais beneficiado devido às próprias características da economia local e também da condição de isenções, né, para instalações de empresas, a manutenção do Fundeb, olha aí, foi uma... Aquilo que nós conversamos nesse instante, né? E, inclusive, é uma pauta, os governadores levaram essa pauta, ainda tem a extensão dos ganhos com acessão onerosa aos estados, que é a partilha do que dos lucros, né, que o governo federal tem com a exploração de petróleo do pré-sal, né? E apoio à PEC da redistribuição do Fundo de Participação dos Estados. Uma pauta, os governadores disseram, olha, a gente pode ver até com melhores olhos a reforma da Previdência, mas a gente precisa que estas demandas sejam concretamente encaminhadas para que os estados possam ter liquidez nas suas contas. Algumas pontuações muito importantes aqui agora. A nível de Sul e Sudeste, foi criado um consórcio de governadores, que ao todo, vamos lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. 7 estados. No Nordeste, foi mais fácil, né, Paulo? Porque literalmente os governadores, não, todos eles literalmente fizeram parte do bloco que apoiou Fernando Haddad no segundo turno contra Jair Messias Bolsonaro. E já era uma tradição de reunião dos governadores do Nordeste, né? Já, interessante, muito interessante, uma lembrança da qual... O BNB aqui, a sede do BNB, sediou muitas reuniões. Denox também. Denox, então, tem Sudene, tem coisas aí, eu concordo com você fez uma lembrança agora primordial. E você tem os governadores do Norte, que em alguns aspectos ainda tem agendas parecidas com os governadores do Nordeste, mas você tem os governadores da região central que têm uma agenda mais parecida com os governadores do Sul e Sudeste. Uhum. E o Bolsonaro sentiu isso, nota isso. O Pacto Federativo não é igual para todas as regiões. Você tem, por exemplo, os problemas que nós encontramos na região Sul e Sudeste são específicos, como aqui também no Nordeste. E região Centro-Oeste e Norte. A grande verdade... Desigualdades regionais, né? É muito grande. Desigualdades regionais são diferenças. Uma coisa é você falar da diminuição do papel do Estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, onde alguns problemas sociais já foram resolvidos. Pode até botar mesmo Paraná e São Paulo. Mas, por exemplo, você não pode tirar um papel do Estado de um Estado como Minas Gerais, que tem áreas que estão muito próximas de uma São Paulo, mas tem áreas que praticamente são o Nordeste. O polígono das secas. Minas Gerais tem no seu norte. A nossa própria região Nordeste hoje é complicada. Você tem boa parte da riqueza no litoral. A região semiárida vai depender do Estado para o resto da vida. Não adianta. Não adianta. Não é só o problema da seca, é as dificuldades mesmo em algumas áreas que só depende do recurso do governo federal e do governo estadual para sobreviver. A região centro-oeste, ela hoje já começa a ficar com um modelo parecido do sul, até mesmo pela colonização dessa população lá e a questão do crescimento do agronegócio, né? Mas ainda há muitas desigualdades sociais, tanto na área de educação, saúde, ainda lá. E Amazonas é um problema grande ainda, porque literalmente é uma região que ainda precisa se desenvolver muito. E é uma região também que tem reservas minerais e reservas de extrativismo muito importantes para a economia do Brasil, que precisa ser analisado com outros olhos.
Tá certo? Por exemplo, a discussão hoje do Centrão de acabar com boa parte das licenças ambientais, a gente tem que ter cuidado. Espera aí, calma. Pode liberar assim também, Não, né? não é bem assim não, tal. Então, na minha avaliação, esse é o dilema de Jair Messias Bolsonaro. São prioridades, né? Você acabou, com relação às regiões brasileiras, com suas características bem próprias, você acabou de... você abriu um guarda-chuva bem amplo, né, das necessidades peculiares, das características peculiares e das necessidades que se relacionam com estas características, né, das regiões brasileiras. Agora, ele tem uma coisa a favor dele. Fora aqui o Ceará e mais um ou dois estados, o restante dos estados do Nordeste depende do governo federal. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Paulo, depende do governo federal. Rio de Janeiro nem se fala, né, Paulo? Rio de Janeiro entrou num processo que a classe política ali literalmente liquidou as instituições públicas, que uma intervenção federal real vai ter que acontecer, porque ela é informal, mas na grande realidade ela vai acabar se tornando prática antes do final do mandato de Jair Messias Bolsonaro. A gente volta daqui a pouquinho. Ah, tá certo. Com Pela Ordem. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e voltaremos aqui na TV Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e também pela TV Assembleia, a emissora oficial da Assembleia Legislativa. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. De volta com Pela Ordem, falando aí das diferenças regionais, das desigualdades regionais, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da garantia, né, de volume de água, do próprio volume, né, de negócios, né, e de empregos também, o número de empregos, né. Há diferenças que são históricas e que o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa abordou no segundo bloco, né? E agora, neste terceiro bloco, para arrematar este tema, os governadores querem esse pacto federativo exatamente para terem uma maior independência, né? E uma garantia de trabalhar com autonomia maior. Falando nessa questão do pacto federativo, o secretário do Tesouro Nacional, o cearense Mansueto de Almeida, nessa segunda-feira, dia 13 de maio, vai receber, a partir das 15 horas, a medalha Boticário Ferreira, do nosso querido vereador Portinho. E terá a presença também do
prefeito de Fortaleza. Quer dizer, é uma justa homenagem, na minha avaliação, do cearense hoje com maior destaque no governo federal. E não só no governo atual, né? Ele já fez também parte do governo antecessor a esse, de Michel Temer. Também a sua E é interessante, capacidade técnica, né? Interessante, nós estávamos conversando sobre o mesmo, eu lhe expliquei que no primeiro momento ele tinha que só receber os governadores do governo Michel Temer e resolver o problema das dívidas entre deles com a União. Agora não, ele recebe os governadores e os prefeitos das grandes cidades, em síntese, das capitais. Quer dizer, é importante isso, né? Esse pacto federativo, ele vai acontecer por uma necessidade de ajuste fiscal, Paulo. Nós temos hoje a Lei Candir, na qual os governadores também falaram, porque nos anos 90 e 2000 foi criado alguns tetos de gastos, né? Uhum. Só que os municípios hoje têm muita dificuldade de se auto-administrar. Uma boa parte do dinheiro que entra é só para pagar a folha de pagamento, né, Paulo? A lei de responsabilidade fiscal precisa... A Lei Candir também. E a Lei Candir, né? Precisam ser melhoradas, aprimoradas, no sentido de garantir mais equilíbrio, né? As administrações, né? Colocar marcos importantes que possam controlar... Dúvida. E existe também... Otimizar, racionalizar os gastos, os investimentos. Existe também uma coisa muito interessante. Essa tentativa artificial de se criar a história do Estado mínimo e Estado máximo, isso é besteira. Ou o Estado desenvolvimentista, isso é besteira. O Estado nunca deixa de existir. O Estado é necessário. É mesmo, né? O Estado... É necessário. É necessário. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que precisa ser feito é uma nova racionalidade administrativa. O Estado é meio parecido com a natureza, a própria natureza, né? As vidas, né, passam e a natureza está aí. Nós vamos ter eleições municipais no próximo ano. Os prefeitos que não reajustaram as suas contas estão pagando um preço muito alto, que não vão receber recursos nem do governo estadual e nem do governo federal. Estão impedidos juridicamente. Onde é que eu quero chegar, Paulo? Bem objetivamente, é uma grande oportunidade de nós fecharmos a torneira de determinado mecanismo de corrupções. Uhum. Que não é só no governo federal que tem, não. Tem no governo estadual e também nos governos municipais. Às vezes o dinheiro sai de lá para cá e às vezes não é gasto como cidadão como deveria ser feito. No meio do caminho ele é desviado. Há problemas de corrupção e há problemas de atecnia, né? Total. De desvio de finalidade, de incompetência, né? Para dar os resultados que a população precisa, você chega, por exemplo, de direito. Você chega em cidades de médio e pequeno porte, quando chega, Paulo, o período de recebimento de circulação do salário dos servidores municipais, é onde o comércio começa a ter de novo dinheiro circulando. Sim, sim. E das aposentadorias, né? Dos proventos dos aposentados. Mas só que tem um detalhe. Fica uma prefeitura que literalmente fica com pouco dinheiro para gastar com saneamento básico, educação, com aparelhamento das praças, dos colégios. Com a própria modernização da administração, né? Então a gente tem que rever as novas tecnologias. Esses conceitos. Nesse aspecto, já vindo aqui para o nosso debate sobre a política estadual, o governo do Ceará é um dos poucos governos que tem condições de até pegar empréstimo internacional. Nesse aspecto, o governador Camilo Santana necessita do governo federal, mas ele tem ainda algumas manobras técnicas e administrativas que ele pode usar. Isso dá uma liberdade a ele de não precisar centralizar a força com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas, na grande realidade, até nesse aspecto, ele está sendo beneficiado. Porque a gente achava que o governo federal iria construir uma frente oposicionista. E nós não estamos assistindo isso. Vamos dar um exemplo. O deputado federal, Capitão Wagner, nos últimos tempos, tem demonstrado afastamento do governo federal, principalmente no tema da reforma da Previdência, que ele deixou bem claro que não vota a reforma da qual chegou lá no Congresso. Ele pode até mudar de ideia caso a reforma mude de concepção interna.
Mas o mesmo você já nota, já começa a trabalhar numa perspectiva como uma liderança independente. O Partido Social Liberal do presidente Jair Messias Bolsonaro não consegue nem se unificar internamente. Você nota que tanto o deputado Heitor Freire como o deputado estadual André estão entrando em atritos, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. O Heitor fala no processo de apoiamento ao deputado Capitão Wagner da Prefeitura de Fortaleza. O André disse, não, peraí, não é bem assim não. Ele tem que declarar apoio à reforma da Previdência, ele tem que declarar apoio às medidas do governo Jair Messias Bolsonaro para ter nosso apoio. Quer dizer, você já nota que as coisas não estão caminhando nas oposições como a gente imaginava. E para completar, a chegada de Luiz Pontes na presidência do PSB regional já chega dizendo o PSDB local vai ter candidato a prefeito de Fortaleza. Quer dizer, uma pulverização de candidaturas que, na minha avaliação, não atrapalha o candidato da Associação de Roberto Cláudio. Né? Não. O candidato palaciano... Não atrapalha. Atrapalha muito mais o candidato oposicionista porque pulveriza votos e impede ele de vencer no primeiro turno e leva ele a um segundo turno, onde é uma nova eleição. Sem dúvida. Agora, essa condição que o deputado André Fernandes coloca para apoio ao deputado federal Capitão Wagner, numa possível candidatura no ano que vem, que, por exemplo, apoiar a reforma da Previdência, né, de maneira realmente pujante, pode ser um tiro no pé para quem está pretendendo manter a popularidade. Né? Nessa Arruda que diga. Você quer lembrar? O ex-senador, ex-deputado federal e hoje secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, Inácio Arruda, em 2000 ele foi ao segundo turno contra o Juracy. Perdeu por muito pouco, né, Paulo? Foi uma votação muito apertada. O Juracy venceu e foi reeleito. Em 2003, quando o Lula assume e faz a taxação dos inativos em 10%, a votação... Dos federais, não é? Dos federais. Dos servidores públicos federais naquela época, né? A votação e a maneira como se posicionou, não tão bem esclarecida, de Inácio Arruda, porque ele diz hoje em dia que não votou, né, Paulo? Na verdade, ele, Roberto Pessoa, o próprio Maurane Torgan não votaram, não concordaram com todas as pautas daquela reforma de Previdência. Mas houve um embate em que foi colado no Inácio, que ele teria votado, né? Principalmente as associações. Ele não conseguiu... Porque não existe sindicato de funcionários públicos, existem as associações. Colaram essa imagem negativa. Não conseguiu se desvencilhar. Então, essa experiência negativa, ela se reflete hoje na figura do Capitão Wagner, que não quer repetir o feito. Ele se espelha... A história, ela conta, né? Ela conta... Ela é cíclica. Então, sim, o raio pode cair a segunda vez no mesmo canto. Há uma grande possibilidade. A história conta o presente. Ele está tentando, de alguma maneira, se distanciar das pautas negativas. E você tem uma ideia, nessa semana ele foi literalmente defender a ala dos militares de alguma maneira, né? Porque a partir do momento que ele ataca a figura de Olavo de Carvalho, ele defende os militares, que é uma coisa que eu não compreendo aquilo internamente do governo de Jair Messias Bolsonaro. Embates que não, na minha avaliação, gasta muita energia, não rende ao debate público, secundárias. Não são ações republicanas, na minha avaliação. Aí o deputado Capitão Wagner tenta se desvencilhar para não se desgastar tanto com essa queima de energia desnecessária. Eu acho que sim. E, de um outro lado, aquilo que eu lhe falei, se você tem uma perspectiva através do PSDB, a nível estadual, com Luiz Pontes, e depois, a nível de Diretório Municipal de Fortaleza, na figura do ex-deputado Carlos Matos, em construir uma candidatura própria aqui em Fortaleza, eu posso entender que isso só ajuda o candidato do bloco de Roberto Cláudio e dos irmãos Gomes, Ciro e Cid Gomes. Eu acho que é uma maneira de ajudar, sim, de ajudar a situação. Eu vejo uma manobra clara e objetiva, porque a candidatura lançada pelo PSDB só tira o voto do Capitão Wagner. Assim
Como aquilo que eu falei nos programas anteriores, uma candidatura de Luziane Lins não vai tirar voto de Capitão Wagner. Ela vai disputar o mesmo voto da base do prefeito Roberto Cláudio e do seu candidato. E dos setores que têm ligações com o governador Camilo Santana, do PT. Que, na minha avaliação, hoje é o grande coringa da política cearense. Porque Camilo Santana, ele tem um estilo muito interessante, ele tem um estilo muito parecido com o Virgílio Távora, ele é silencioso. Você não vê ele fazendo grandes discursos, grandes embates, ele faz as manobras dele bem em silêncio, e é um cara que não entra em zona de atrito, né? Não. Você nota que, por exemplo, o o presidenciável Ciro Gomes bate no Partido dos Trabalhadores, automaticamente bate no Camilo Santana, mas, no entanto, no outro dia está lá ele com os deputados estaduais do PDT, os deputados federais, o senador Cid Gomes, conversando numa boa. Porque ele aperta sem abraçar, ou abraça sem apertar, né? Ele mantém a relação então, política. Então, é um estilo próprio, muito deles. Do outro lado, você também já começa a ver que o nosso presidente da Câmara Municipal de Fortaleza já começa a impor uma agenda positiva, né? Os temas começam a acontecer de uma forma muito forte. Né? Tanto a organização administrativa da casa, né? O aspecto organizacional do funcionamento, né? Da otimização, da maneira racional pela qual os departamentos têm se organizado, né? se postado, uma postura realmente de administração moderna, né? E também vem aí uma reforma do regimento interno da casa, que organiza o funcionamento da sessão, a questão das espécies legislativas, né, que os projetos de lei, projeto de resolução, de indicação, emendas, enfim, todo esse processo também que diz respeito ao funcionamento da Câmara, do rito da sessão e do processo legislativo, da produção legislativa, né, da coesão, da coerência dessa produção legislativa, que seja sempre pautada do ponto de vista constitucional, né, para não haver nenhum choque com a Constituição, nem do Estado, nem a Constituição Federal, tudo isso está sendo modernizado, atualizado na gestão do presidente Antônio Henrique. Interessante essas suas colocações. E eu noto o seguinte, um debate fluindo, tanto por parte da situação como da oposição. É verdade, é um consenso. É um consenso. Um consenso de que o regimento interno precisa melhorar. Há um debate muito bom também com relação ao Código da Cidade. Realmente, a gestão, ela consegue se estabelecer como uma boa gestão. Né? E é interessante, esse mesmo equilíbrio de um plenário, você também nota tanto na TV Fortaleza como na rádio e nos seus canais de comunicações. Acho que o Antônio Henrique, nesse aspecto, prima por essa questão de se mostrar um cara republicano no sentido de abrir espaço para o diálogo e para os questionamentos. E isso é importante, Paulo. Isso é uma evolução. Não aquilo que nós estamos assistindo no governo federal e nem, de alguma maneira, a gente assiste, às vezes, no governo estadual, não por culpa do Camilo, mas, às vezes, de atores que ainda estão procurando o seu papel como força de situação de oposição, coisa que na Câmara Municipal de Fortaleza parece-me que a gente nota uma demarcação bem clara e objetiva. E o Código da Cidade, o novo Código da Cidade, que é o antigo Código de Obras e Posturas, que ainda está em vigor até que seja aprovado esse novo código, né? O Código de Obras e Posturas, que é do início da década de 1980, o Código da Cidade recebeu quase 500 emendas, né? Emendas de vereadores de oposição, de situação, e os vereadores estão muito Paulo, eu acredito, dedicados a debater isso. Só para te interromper, não acredito, ou foi pelo Lúcio Alcântara, prefeito, ou foi o César Calles Neto, filho do ex-governador César Calles. É bem capaz, ou ao período aproximado, esse código.
ter sido aprovado. A Quer cidade dizer, já se modificou, já se 40 atualizou anos, por Paulo. si, não é? 40 anos, quer Recebendo dizer, populações do interior, era outra Fortaleza. novas vias, novas demandas, um volume imenso de carros, o número e a diversidade, né, dos modelos comerciais, né, É uma informação que no próximo programa, Paulo, seria interessante a gente ver quem foi o prefeito da época que sancionou. Pode até ter sido também o nosso querido Barros Pinho. Quer dizer, que é períodos muito próximos. Houve um período em Fortaleza, telespectador, que o prefeito não era escolhido pela maneira direta, não. Era uma indicação do governador. Então, é interessante ver isso, você ter noção de como esse código da cidade, né, Paulo, é antigo, né? Aqui na capital. Ela já tem sim. Uma história muito longa. Mas, Paulo, parece-me que você falou que haverá matéria, né? A gente tem aqui nós tínhamos aqui uma reportagem bem interessante, mas como já trouxemos demandas que atualizaram os telespectadores, e a gente já vai para a reta finalíssima do programa, que passou muito rápido, abordando temas em voga, temas importantes para a academia, temas importantes para uma referência de manutenção, né, inequívoca, né, da democracia, mesmo divisível pelos três poderes, né, lá de Montesquieu, pensador francês. Muitas foram as demandas, desde estadual, federal e municipal, que foram abordadas aqui. Eu digo, demandas são temas em voga, que foram contextualizados, né, e esclarecidos aqui na nossa conversa, principalmente pela sua ciência política, né, de modo que a gente vai pedindo aqui aos nossos telespectadores e telespectadoras a licença para ir encerrando o programa Pela Ordem. Viram no vosso programa. Com certeza, com certeza. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, Eu que obrigado agradeço, pela Paulo. sua presença aqui, uma presença sempre importante. E obrigado a você também, telespectador e telespectadora de Fortaleza, região metropolitana e de todo o estado do Ceará, que nos acompanhou pela TV Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, canal 61.4, e também pela TV Assembleia, que é a emissora de TV oficial da Assembleia Legislativa. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.